Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no Salmo de número 22. Salmo de número 22. Esse salmo seria exposto domingo passado. Todo último domingo do mês temos caminhado pelo Saltério. Contudo, em razão de não ter pregado nele no domingo passado, então nós começaremos a caminhada por ele hoje, provavelmente nos próximos domingos também, para concluirmos a exposição deste salmo. Salmo 22, a exposição será apenas dos versos 1º e verso 2º. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia, coça da manhã, salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso bendito Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela graça de podermos no Teu santo dia nos reunir para adorar o Teu nome, para cantar louvores a Ti, para ler a Tua palavra, para orar a Ti. E também, ó Pai, temos a graça de podermos ouvir a Tua palavra ser exposta, pregada. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa abençoar este momento. Eu te peço que o Senhor me use, Pai, agora na exposição desta breve porção da Tua palavra, a fim de que o Teu povo possa ser edificado, instruído, ó Pai, exortado, consolado por meio da Tua palavra. Dá-me graça, Senhor, vigor físico para pregar, vigor espiritual, especialmente para anunciar a Tua palavra, Pai. Tem misericórdia de mim, é o que eu te peço, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Você já se sentiu abandonado? Você já se sentiu esquecido ou até mesmo desprezado? Eu acredito que todos nós já experimentamos isto em alguma ocasião da nossa vida, em maior ou menor grau. Nós experimentamos algum tipo de desprezo, algum tipo de rejeição, ou fomos esquecidos, ou nos sentimos abandonados. É interessante, até mesmo vocês, crianças, certamente já passaram por isso quando você está, então, no mesmo ambiente com seus pais e seu pai, então, vai embora e acaba esquecendo de você. Então, bate um desespero, um medo, você fica assustado. Já tivemos casos aqui assim, e é interessante ver como, de fato, há um temor que bate no coração, a sensação de que foi abandonado, esquecido por quem a criança, né, tanto ama. E isso acontece nas melhores famílias e todos nós já experimentamos isso de alguma forma. Talvez as famílias maiores passem por isso, né? E isso é muito comum. Então, bate uma tristeza, certamente, né, quando nós estamos em condições assim. Mas não somente crianças experimentam isto. Nós, homens adultos, mulheres adultas, podemos também experimentar o abandono. Um abandono de fato, um desprezo de fato real, ou apenas, talvez, passemos apenas pela sensação, pelo aparente abandono ou desprezo em nossa caminhada. Da parte de alguém que nós tanto amamos, da parte de pessoas por quem nós tanto prezamos, de quem nós esperamos, de fato, algum tipo de postura distinta, então nós acabamos imaginando ou experimentando realmente o abandono. O abandono, irmãos, é algo que realmente comove a cada um de nós. E nós, quando passamos por isso, especialmente quando são aqueles que nós tanto amamos,
e de quem nós queremos tanto a presença, isso certamente dói profundamente no nosso coração, na nossa alma, no nosso íntimo. E quando nós pensamos acerca disto, irmãos, nós não podemos não pensar acerca do nosso Redentor, o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, mais do que eu e você, irmãos, Ele, mais do que todos nós, foi aquele que verdadeiramente e injustamente pelos homens foi desprezado, foi maltratado, foi abandonado. Mas, mais do que a dor, do desprezo, do abandono dos homens, o nosso Redentor, ele se sentiu abandonado, desamparado pelo seu próprio Pai, a quem ele tanto amava e de quem ele desfrutou sempre o amor, a presença, a graça, o favor, o rosto favorável. O nosso Senhor, irmãos, mais do que qualquer um de nós, neste mundo, experimentou o maior abandono, a maior tristeza, o momento de maior angústia na vida, que nós nunca, jamais um dia veremos de experimentar, nem chegar perto daquilo que o nosso Redentor, em sua caminhada e em sua humilhação neste mundo, experimentou. Este salmo vai nos falar, irmãos, acerca deste Cristo. Esse salmo, ele vai falar acerca do nosso Redentor, a ponto de muitos entenderem que ao considerar este salmo, nós devemos ir direto para Cristo. Ir direto para Cristo. Ir direto para Cristo. Porque aqui nós encontramos a sua alma sendo descortinada, aquilo que ele sentiu na cruz sendo expresso em palavras nas letras do Antigo Testamento. Este salmo, ele começa no título nos dizendo: ao mestre de canto segundo a melodia corça da manhã. E aqui, irmãos, ainda que algumas pessoas entendam que este cântico dado ao povo do Senhor, ele, nessas palavras, corça da manhã, alguns vão imaginar que aqui já há uma referência direta ao próprio Redentor, ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas nos parece também que possivelmente seja apenas uma referência ou a indicação da melodia que seria usada por ocasião do cântico deste salmo. Mas o texto então nos declara de modo claro aquele que escreveu este salmo. E o texto nos diz que fora Davi. O salmo foi escrito por Davi, o homem segundo o coração de Deus. E ele é aquele que aqui fala, ele é aquele que aqui abre o seu coração, ele é aquele que aqui descortina dentro de nós as suas maiores dores e aflições. Mas devemos, irmãos, entender que vai além de Davi. Davi é-nos apresentado apenas como um tipo de Cristo, como aquele que apontava para Cristo, aquele que representou em sua dor aquilo que Cristo haveria de expressar e experimentar em uma maior intensidade. Davi não é o foco deste salmo. O salmo fala essencialmente sobre o servo sofredor, Cristo. Calvino, ao iniciar o comentário deste salmo, ele diz: o salmo, nas duas partes em que consiste, explica aquela profecia de Isaías. Isaías 53, verso 8. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, e quem dentre os de sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão de meu povo. Então, este salmo, ele não pode falar senão sobre o Redentor. E de modo mais específico, na primeira parte do salmo, sobre o sofrimento de Cristo, sobre a sua própria humilhação. Esse salmo, ele poderia ser dividido em dois blocos maiores,
do verso 1 ao verso 21, tratando sobre a humilhação de Cristo, e do verso 22 ao 31, tratando sobre a exaltação de Cristo, sobre a glória de Cristo, sobre a majestade de Cristo e do reino dele. Mas esse salmo, ele pode ser dividido em porções menores e ainda menores, como nós tentaremos considerar. Minha ideia inicialmente era expor do verso 1 ao verso 11 de uma vez, que é uma primeira sessão deste primeiro bloco maior. Mas consideraremos, irmãos, de modo mais cuidadoso, essas primeiras palavras do nosso Redentor, que nos ensina coisas por demais gloriosas sobre o nosso Cristo, sobre a sua obra, sobre o seu sofrimento, sobre a sua dor, sobre a sua alma. O texto, irmãos, então, ele começa nos dizendo, e lembre-se sempre de Cristo aqui. O texto nos diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai elevar a sua voz deste modo, irmãos, e ainda reforçando no verso 2, Deus meu, usando as mesmas palavras iniciais. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Essas palavras, irmãos, são palavras de fato dramáticas. Palavras que não podem expressar senão a angústia mais terrível na alma dele. E nós, irmãos, ao nos depararmos com esse texto, não tocamos além da superfície. É um texto, irmãos, que poderíamos voltar para ele, tratando sobre ele, domingo após domingo, e ainda assim não tocaríamos ainda na superfície. Como disse Albert Martin, ele escreveu, a eternidade não será tempo suficiente para que nenhum de nós tenha sondado as profundezas ou escalado as alturas do significado dessas palavras espremidas da alma torturada de nosso Senhor. A eternidade não seria suficiente para que nenhum de nós desçamos à profundidade ou subamos à altura dos sofrimentos do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse salmo, irmãos, ele fala sobre estas angústias do nosso Senhor. E esse Cristo, irmãos, ele expressa aqui os seus sentimentos. Ele expressa aqui a sua dor. Ele expressa aquilo que ele de fato sentiu naquele momento. Davi expressa, mas o Salmo fala sobretudo sobre Cristo. E ele, irmãos, nós devemos entender, o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo verdadeiro homem, ele não poderia não experimentar angústia, dor, sofrimento. Seria minimizar ou excluir de Cristo o seu sofrimento ou os seus sentimentos e fazer dele não homem. Se nós tirássemos dele o fato de que ele, de fato, sentiu a sua própria alma, os sentimentos mais angustiantes que ele jamais havia experimentado antes, nem jamais experimentará depois, irmãos. Não podemos perder de vista essa realidade. Alguns pensam, mas ele é Deus, ele não pode sentir tais coisas como nós, não, mas ele é homem, ele é plenamente homem, ele é plenamente Deus, não somente durante a sua caminhada neste mundo, mas hoje, exaltado à glória, ele é o nosso Deus e homem. Mas o que nós veremos, irmãos, é que ainda que ele expresse a sua angústia, os seus sentimentos aqui, reais, ele não era alguém dominado pelos seus sentimentos. Os seus sentimentos não tomaram conta de Cristo a ponto de fazê-lo esquecer de uma verdade que é incontestável na sua vida e também na sua relação com Deus o Pai. Mas, irmãos, o nosso Redentor, ele clama,
A sua alma estava ali naquele momento terrivelmente angustiada. Este salmo, irmãos, mostra o que se passava realmente no íntimo do nosso Deus. Você quer saber o que se passava na cruz ou no coração de Cristo naquele momento? Considere o salmo de número 22. Atente para ele, medite nele, procure entendê-lo e você verá quão terrível foi para Cristo aquele momento. O nosso Redentor, ele realmente gritou. O grito do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, foi um grito alto na ocasião em que ele estava ali abatido. Ele clama de fato, como é posto em Marcos, bem como no próprio texto de Mateus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi um clamor real, foi um grito da alma do nosso Redentor para os céus. O seu desejo era ser ouvido, irmãos, pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Assim como o próprio Davi, ao clamar, desejava que Deus ouvisse o seu clamor. Mas mais do que Davi, o próprio Cristo era aquele que mais aspirava pela presença do seu Pai. Ele então não pode não gritar. E ele expressa, irmãos, neste grito, que seu abandono não foi um abandono falso, foi um abandono real. Ele verdadeiramente foi abandonado no grau mais terrível possível. Grau este que só experimentam aqueles que experimentam juízo eterno e o abandono eterno de Deus. O grito dele, então, irmãos, não poderia ser diferente. O nosso Senhor Jesus Cristo desfrutava da bendita presença do Pai. E aqui nós vemos como ele deseja a presença de Deus, o Pai. O verso 1 e 2 nos mostra isso. Assim como o verso de número 11, que esta noite, se Deus permitir, será exposto quando ele diz: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. E veja, ele diz, a sensação dele é que Deus está longe e que a salvação, a tirada dele daquela condição está longe, não é real, não é possível. É isso que ele entende neste momento. E esta palavra, irmãos, longe, usada por ele, é reiterada não somente no verso 11, mas também no verso de número 29, quando ele diz, 19, melhor dizendo, tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Perceba então, irmãos, que o salmista Davi, mas sobretudo Cristo, está preocupado com a presença de Deus e a preocupação dele é com a ausência de Deus no momento de maior aflição da sua alma. E essa primeira parte, então, do Salmo, do verso 1 ao 21, se adequa, sobretudo, com os outros dois salmos reais que nós já caminhamos aqui. Salmo 20 e Salmo 21, que expressam o desejo da presença de Deus, uma resposta ao seu clamor. E do verso 22 a 31, se adequa aos salmos 23 e 24, outros dois salmos reais que vão expressar o reino deste Cristo, a presença contínua com Deus o Pai e a expansão do seu reino em todo o mundo, como as águas cobrem o mar. Então esse salmo é como um salmo central entre os salmos reais. Ele é um salmo intermediário que fala das verdades expostas tanto nos salmos 20 e 21 como nos salmos 23 e 24. Aqui, então, primeiramente,
O foco é na presença. Se a coisa, irmãos, para Cristo, se a coisa mais importante para o nosso Senhor Jesus Cristo é a presença do Pai, a falta então da presença de Deus, o Pai, não poderia ser diferente. Era necessariamente a coisa mais abominável para o nosso Redentor. E esse abandono, irmãos, que Cristo experimenta, realmente é expresso também pelo fato dele não ter as suas orações respondidas. Ele suplica e ele não tem ali, naquele momento, a sua oração, a sua petição respondida. Este abandono, irmãos, que nosso Redentor experimenta do desamparo do seu Pai por ele, que ele não tem, então, aquilo que ele tanto aspira. Esse tipo de abandono, irmãos, inclui, primeiro, a retenção do sentimento ou da presença do favor de Deus o Pai. O favor de Deus o Pai é dado a nós quando o seu rosto é favorável a nós. A bênção araônica envolve isto, não envolve? O rosto favorável de Deus a nós, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre nós. Mas a face de Deus o Pai, naquele momento, estava longe. Não era favorável a Cristo. Então ele sente ali a falta da presença, do favor de Deus, o Pai. Ele sente a retenção da graça em seu favor. Ele sente, irmãos, a retenção do amor do Pai por ele. O abandono expressa isto. E ele então, irmãos, foi alguém que acabou experimentando isto ali, porque realmente ele estava experimentando algo terrível. Na sua cruz, irmãos, ele desceu a essência do que é o inferno. Ele experimentou as angústias do inferno na cruz. E é o pior, irmãos, é o pior sofrimento já experimentado por qualquer homem. Mas Cristo teve, então, de experimentar isto e não poderia ser diferente, irmãos, ainda que consciente estivesse da sua missão. A angústia é real. E o sentimento, então, de abandono desse Cristo, Deus e homem, não pode ser diferente. Ele está experimentando sobre si a penalidade do pecado. Penalidade do pecado que não era seu. Penalidade do pecado que era nosso. Como disse, irmãos, um puritano chamado John Flavel, assim, sobre Cristo, não houve só a impressão da ira, mas também a subtração ou retenção de todo o favor e amor sensíveis. Joe Bick, numa meditação ou devocional sobre este salmo, ele diz: Jesus está expressando a agonia da súplica sem resposta. Sem resposta, ele sente-se esquecido por Deus. Ele também expressa a agonia do estresse insuportável. É o tipo de bramido, como ele fala no Salmo, mencionado aqui. O bramido da agonia desesperada, mas sem rebelião. É o grito infernal de Cristo, neste momento, proferido quando a ira sem mistura de Deus, domina a alma. É um clamor que atravessa o coração, o céu e o inferno. Além disso, Jesus está expressando a agonia do pecado não atenuado. Todos os pecados dos eleitos e o inferno que eles merecem por toda a eternidade foram colocados sobre ele. E Jesus expressa ainda a agonia da solidão não assistida. Em sua hora de maior necessidade, ele enfrenta uma dor como nunca antes experimentara, o abandono de seu Pai.
Quando mais precisa de encorajamento, nenhuma voz clama do céu: este é o meu filho amado. Nenhum anjo é enviado para fortalecê-lo, nenhum bem-estar, servo bom e fiel, soa em seus ouvidos. As mulheres que o apoiavam estão em silêncio. Os discípulos, covardes e aterrorizados, fugiram, sentindo-se rejeitado por todos. Jesus enfrenta o caminho do sofrimento sozinho, desamparado e abandonado em trevas absolutas. Cada detalhe desse abandono horrendo declara o caráter hediondo de nossos pecados. Então note, irmãos, o nosso Senhor está sendo abandonado para que nós não sejamos abandonados. Ele está sendo aqui alvo da ira de Deus o Pai, para que não experimentemos a ira sobre nós, mas não é por causa dos seus pecados, mas é que como se nossos pecados fossem os seus pecados. E ele sofre ali as maiores dores. Mas veja, irmãos, que forma impressionante de passar por isso o nosso Redentor nos mostra. Há duas formas, irmãos, de se perguntar: por que me desamparastes? E é uma forma, a primeira, de se responder a esta pergunta, ao que é dito: por que me desamparastes? Uma primeira é de modo ousado. De modo ousado, de modo desafiador, como se as aflições sobre o homem fossem injustas. O que não acontece com Cristo. Cristo não se eleva com ousadia e desafiando a Deus o Pai, de modo nenhum. Ele está consciente, inclusive, de que os sofrimentos que ele experimenta são em razão dos pecados dos homens pelos quais ele deveria morrer. Mas, irmãos, Cristo, ele responde e ele expressa nestas palavras humildade. Ele expressa ainda nestas palavras uma submissão, irmãos, cheias de fé. E manifesta para nós uma forma e uma demonstração piedosa de como nós podemos dirigir ao nosso Deus as nossas queixas. E note, não é dirigir contra Deus as nossas queixas, mas apresentar a Deus as nossas queixas. O nosso Senhor, então, irmãos, ele está se sentindo grandemente abandonado, mas não somente sentindo, ele de fato foi abandonado. Mas, e quanto à sua fé? Como estava? Será que o nosso Redentor, ele se deixou tomar pelo sentimento e pelo abandono a ponto de não ter fé naquele que é o seu Pai e Deus? Meus irmãos, João Calvino, mais uma vez, ele nos diz assim: quando o salmista afirma sentir-se abandonado e destituído da presença de Deus, esta aparenta ser a queixa de um homem em profundo desespero, pois é possível que permaneça em alguém pelo menos uma única fagulha de fé, quando crê que não há em Deus socorro algum para ele. E, no entanto, ao chamar a Deus por duas vezes de meu Deus, e ao depositar no seio divino seus gemidos, ele faz uma confissão muito distinta de sua fé. Cristo, no seu sofrimento, tinha fé no Pai, confiou no Pai. E essas palavras, então, de Cristo, Deus meu, são a evidência clara de que a sua alma estava apegada ao seu Pai. É uma fórmula até pactual: Deus meu, tu és o meu Deus, e nós falamos, nós somos o teu povo. Aqui há uma linguagem pactual, do relacionamento pactual entre o próprio Senhor Jesus Cristo e o seu próprio Pai.
Ele então, irmãos, ao elevar as suas palavras a ele, evidencia então que ele não estava destituído de confiança no seu Pai. Ele não poderia falar tais palavras se não confiasse no seu Pai. Havia então, irmãos, confiança, havia fé. No meio do seu sofrimento, irmãos, Cristo, ele não se voltou contra o seu Pai. Ele não se rebelou. Ele se apegou a ele. Ele se apegou a ele. Ele sabia que só poderia se apegar a Deus o Pai. Ele sabia que não havia mais ninguém a quem ele poderia se apegar. Os homens o abandonaram. A fé, irmãos, do nosso Redentor, ela está em vigor e ela é vigorosa, mesmo quando o consolo desaparece de diante dele e ele não experimenta mais isto. Mas ele confia, como de Jó, capítulo 13, verso 15, ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é o que Cristo expressa, irmãos. Ao se evidenciar e ao se elevar deste modo, mas nós percebemos aqui abatimento, percebemos o desamparo, percebemos tristeza misturada, envolta também de confiança em todo este salmo. Ele apresenta queixas e lamenta, ele exulta em alegria e confiança, apresenta queixa e lamenta, exulta de alegria e fé no seu Pai. No seu Deus, e como isto deve nos ensinar, irmãos, também tantas coisas. Nós veremos isto. Mas note, irmãos, o seu clamor, então, de dor real, mas cheio de fé, se estende, e note, o Salmo 22, verso 2, ele diz, Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. As palavras dele, então, irmãos, são Deus meu. E ele diz, clamo de dia. Note mais uma vez ele trazendo para o pessoal, não é? Ele não está falando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele diz, esse Deus é o meu Deus. E ele então diz, olha, tu és o meu Deus. Meu Deus, então. Eu clamo de dia. E aqui, irmãos, essa palavra traduzida por clamo pode ser traduzida como invoco. Eu chamo, eu suplico a ti de dia. Ele diz, mas o que é que ele tem? Ele não tem resposta alguma. O seu clamor elevado ao Pai não é respondido. Ele é ignorado. Mas ele diz mais, também de noite. Porém, não tenho sossego. E essa ideia, irmãos, dia e noite indica a oração contínua do nosso Redentor, uma oração intensa do nosso Redentor, representando persistência dele. E ele suplicou, irmãos, de fato. E veja, a primeira parte deste verso que diz, não me respondes, somada à segunda parte, em que ele se vê sem sossego algum, exige que essa oração, então, irmãos, seja de fato uma oração em que ele não tem nenhum tipo de resposta do Pai. E quando ele diz não há sossego, o significado é o seguinte, ele não experimentava nenhum conforto ou alívio. Nada que comunicasse para ele algum tipo de tranquilidade, irmãos, em meio ao momento mais difícil da sua vida. E isto, então, o compelia a clamar, o compelia a suplicar. Davi fez isto, mas, sobretudo, o nosso bendito Redentor. E veja, irmãos, quando nós olhamos para o nosso bendito Salvador, Cristo Jesus, nós sabemos que ele de fato chorou e suplicou durante o dia. Matthew Henry, comentando, ele vai dizer, olha, o nosso Redentor, ele suplicou durante o dia, quando clamou na cruz. O nosso Senhor, ele suplicou durante a noite,
também quando ele estava no jardim do Getsêmani. Momento em que ele experimentou as coisas mais terríveis também. E só a sensação, só a expectativa de que ele haveria de passar pela cruz o fez clamar a Deus o Pai, dizendo: se possível, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim este cálice. Ele suplica 3 vezes, a ponto da sua alma, em meio à angústia terrível, ele suar gotas de sangue. O nosso Senhor sabia o que ele ia experimentar dentro de tão pouco tempo, e isso angustiava a sua alma. Ele clamou, irmãos, ele elevou a sua voz, mas não havia nada que trouxesse tranquilidade à sua alma naquele momento. Mas ele ainda assim confiava no seu Pai. Isto é o que Cristo, irmãos, experimenta. Ele está nos dando o exemplo, irmãos. Ele está nos mostrando também como nós podemos experimentar tais coisas. Mas, note, o juízo, irmãos, estava caindo sobre Cristo neste momento. É por essa razão que o nosso Redentor, ele reage do modo que reagiu ali. O juízo do Pai estava sobre Cristo e o conduz, então, a clamar de modo angustiante assim. Como falamos aqui, o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tirou toda a graça, tirou toda a misericórdia de sobre o seu Filho. E você sabe por que motivo isso aconteceu? Por que motivo isso aconteceu? Nós podemos dizer, por causa do amor com o qual o nosso Deus nos amou na eternidade. Sim. O seu Filho morreu na cruz porque Deus o Pai nos amou. Mas também por causa dos nossos pecados. Por causa das nossas transgressões. William Plumer diz: Cristo era inocente e santo, guardou a lei e agradou perfeitamente ao Pai, mas quando tomou o lugar dos pecadores, assumiu sua culpa e suportou seu castigo, os perversos da terra e do inferno foram soltos contra ele. Seus amigos esconderam o rosto e até o Pai o deixou sem socorro contra os torturadores. E pior ainda, sem a sua presença consoladora, ele sentiu o agudo aguilhão do pecado, a espada da justiça e o fogo da ira. Cristo, como nós lemos, irmãos, em Isaías 53, ele foi moído pelas nossas iniquidades, por causa das nossas transgressões. Ele sofreu, nossos pecados foram que fizeram isto com o nosso Redentor, irmãos. Por isso ele clama naquela cruz. Ele está sendo punido por causa de nós. E foram os nossos pecados que o levaram àquela cruz. Como disse Isaac Ambrose, um puritano. Ah, quanta maldição e amargura nossos pecados causaram a Jesus Cristo. Quanto a mim, só refletir naquelas veias sangrando, naqueles ombros machucados, naqueles lados açoitados, naquelas costas marcadas, naquelas têmporas furadas, naqueles mãos e pés traspassados. E então considerar que meus pecados foram a causa de tudo isso, parece-me suficiente para concluir que não preciso de mais argumento algum para me detestar. Cristãos, acaso o vosso coração não se insurgiria contra aquele que matasse vosso pai, mãe, irmão, esposa, marido, os relacionamentos mais próximos em todo o mundo? Como, então, o vosso coração e a vossa alma devem se insurgir contra o pecado?
É certo que foi vosso pecado que assassinou a Cristo, que matou, que acima de todos os relacionamentos é 1.000.000 de vezes mais precioso para vós do que pai, mãe, marido, filho ou quem quer que seja. Um só pensamento desses, ao que me parece, já deveria ser suficiente para levar-vos a dizer, como Jó, por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Ah, que cruz é aquela nas costas de Cristo? Meus pecados. Ah, que coroa é aquela na cabeça de Cristo? Meus pecados. Ah, que prego é aquele à mão direita e aquele outro à mão esquerda de Cristo? Meus pecados. Ah, que lança é aquela no lado de Cristo? Meus pecados. Que pregos e feridas são aqueles nos pés de Cristo? Meus pecados. Ah, meus pecados, meus pecados. Ele diz, os nossos pecados foi que fizeram com que o nosso Redentor sofresse como sofreu e clamasse como clamou naquela cruz, irmãos. Você está consciente disto? Você está convencido disto? O pecado de Adão e Eva levou todo homem à morte espiritual e física. E Deus, então, irmãos, tem que punir o pecado, porque o nosso Deus é santo e justo. Nós pecamos em Adão. Nós transgredimos a sua lei. Nós transgredimos o seu mandamento. Não poderíamos jamais ser salvos pela lei. A lei de Deus exige perfeita obediência, diz Gálatas capítulo 3, verso 10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O nosso Redentor, então, irmãos, ele se torna maldição por nós. Maldito. Como nos diz a palavra em Deuteronômio, capítulo 21, verso 23, citado em Gálatas, capítulo 3, verso 13. Ele então, irmãos, clama. O nosso Redentor grita, porque o que ele sente, irmãos, é realmente horrendo. Horrendo. Nós não saberemos o que é essa dor, porque nós conhecemos a Cristo. Mas aqueles que vão para o inferno experimentarão isto. O nosso Redentor, irmãos, ele sabia intelectualmente por que motivo isso estava acontecendo com ele. Mas, irmãos, o seu espírito estava completamente ali, angustiado e perturbado. Ele sofreu, irmãos, mas como sabemos, ele sofreu mesmo não tendo cometido pecado algum. No texto que cito aqui com frequência, irmãos, em 2 Coríntios 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o nosso Redentor. Esse é o teu Cristo. No Salmo 37, irmãos, verso 5, a palavra nos diz que nunca vi desamparado o justo. Nunca vi desamparado o justo. Mas quem é Cristo, irmãos? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o justo. E ele foi desamparado por causa dos nossos pecados. Por causa das nossas transgressões. Irmãos, a presença do Pai para com o seu Filho, favorável, não existe nesse momento, como disse um outro puritano. Nem todos os vasos de juízos que foram ou serão derramados sobre o mundo perverso, nem os gemidos das criaturas condenadas demonstram tanto o ódio divino contra o pecado como a ira de Deus lançada sobre o Filho. Nunca a santidade divina apareceu com mais beleza e amabilidade que no momento em que a face do Senhor estava mais abatida em meio aos seus gemidos ao morrer. O abandono, então, irmãos, de Cristo na cruz nos lembra que o pecado traz consequências e a consequência é o terrível distanciamento de Deus. Não é isso que nos diz a palavra? Não é isso que está lá em Isaías, capítulo 49? Os nossos pecados nos afastam
do Senhor nos afastam do Senhor. Mas Cristo tinha pecado e nossos pecados estavam sobre ele. Nossos pecados afastaram o nosso Redentor do seu Pai. Os nossos pecados, irmãos. Nota então, irmãos, como isso é algo sério. Como nós não podemos tratar essas questões do pecado como se fossem coisas simples. Do menor pecado ao maior, irmãos. Todos são uma grande ofensa ao nosso Deus, porque Ele é infinitamente santo. Não há pecado que não ofenda o teu Redentor. Não há pecado que não ofenda o teu Deus. Mas, veja, o nosso Senhor Cristo, Ele se sentiu abandonado e quais são razões para que alguém se sinta abandonado? Quais são as razões que poderíamos apresentar para um senso de abandono? E veja, irmãos, Cristo, Ele experimentou isso, como afirmamos abundantemente aqui, por causa dos nossos pecados. E uma das razões para o senso de abandono de Deus sobre nós são os pecados. O fato de pecarmos contra o Senhor, o fato de muitas vezes nos envolvermos frequentemente com o pecado, mergulhando no pecado, pode nos conduzir, irmãos, a um senso de abandono da parte de Deus por nós. Então, talvez, se você se sente abandonado ou desamparado, você pode até vasculhar o seu coração, irmão. Os nossos pecados nos levam a essa condição. As nossas transgressões nos levam a esta condição. Elas não somente levaram Cristo a ser desamparado, mas pode nos levar, e não poucas vezes nos leva a sentirmos-nos como se o Senhor estivesse de fato longe de nós, completamente longe de nós, e ficamos então grandemente abatidos, grandemente deprimidos, grandemente tristes, muitas vezes sem esperança alguma. Mas são os nossos pecados que nos levam a isso, irmãos. É culpa nossa. Culpa nossa. E o que isso, irmãos, deveria nos levar a fazer? Saber que o pecado foi que crucificou o teu Redentor, o nosso Redentor, irmãos. O que isso deveria nos levar a fazer? O que deveríamos, ou como deveríamos reagir ao nos depararmos com a nossa própria miséria e os nossos pecados que trazem sobre nós as maiores angústias? Deveríamos, irmãos, odiar o pecado. Mas nós amamos o pecado, irmãos. Nós nos envolvemos com o pecado como se fosse a coisa mais prazerosa deste mundo. Nós nos envolvemos com o pecado como se fosse a melhor coisa deste mundo. Nos agarramos ao pecado e não queremos largá-lo, porque ele se torna precioso para nós, irmãos. Mas como deveríamos odiar o pecado, assim como odiaríamos um homem que se levantar para ferir aqueles que amamos, para matar nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nós ficaríamos grandemente aborrecidos e irados. Mas não nos iramos contra o pecado que crucificou o nosso Redentor. Não nos iramos contra o pecado que está em nosso íntimo, que é um desprezo contra o nosso Deus e que ofende o nosso Deus e que nos traz os maiores males. Se de fato, irmãos, desejássemos sinceramente a presença do nosso Senhor, nós não nos envolveríamos com a iniquidade e não faríamos deles, irmãos, os nossos amigos. Não compactuaríamos com eles, não nos envolveríamos, irmãos, não faríamos isto. Todas as vezes que nós fazemos isto, nós cuspimos no rosto do nosso Redentor.
Todas as vezes, irmãos, que nós fazemos isto, é como se nós estivéssemos esbofeteando o nosso Redentor na cruz mais uma vez. Esmagando como ele foi esbofeteado a ponto de ficar com o rosto desfigurado em razão da maldade dos homens. Quão triste, irmãos, é a nossa miséria, irmãos. Você tem dimensão de quão diabólico é o nosso pecado? Você tem condição de entender quão terrível é a malignidade do pecado, irmão? Odiemos, estabeleçamos uma verdadeira guerra santa contra qualquer pecado, não somente nos outros, irmãos, mas em nós, em nosso íntimo. Somos muito rápidos para identificar os pecados nos outros, mas e quanto aos nossos? Você tem vasculhado o seu coração, você tem tentado entender o que se passa na tua alma. Você deve encontrar o seu pecado e deve matar o seu pecado, mortificar o seu pecado. Você deve odiá-lo. Ele crucificou o teu Redentor. Deveríamos odiá-lo com todas as nossas forças. Mas veja, irmãos, esse pecado e essa realidade do abandono, ele também pode vir sobre nós, a sensação de abandono, quando nós passamos por provações intensas. Não por causa de pecados necessariamente, mas provações, dificuldades, aflições. E nós podemos confundir as nossas provações, as nossas aflições com o abandono de Deus. Nós confundimos a sensação de abandono com o desagrado do nosso Deus. Nós sentimos a falta, irmãos, da sensação da presença de Deus. E então pensamos, o Senhor está longe. O Senhor está longe. O Senhor está longe de mim. Sobretudo quando passamos pelas maiores angústias. Na nossa vida, sofrimentos são os mais variados, de fato, em nossa própria caminhada. Mas veja, irmãos, como os sentimentos, eles podem nos confundir em meio a tudo isso. Os nossos sentimentos, irmãos, as nossas sensações não podem ser a base segura e não são, irmãos, uma base segura para determinarmos se o nosso Deus está junto de nós ou não. Mas, irmãos, várias razões de fato nos levam, enfermidades nos alcançam, enfermidades mais simples, como viroses e outros males, enfermidades mais graves, como um câncer, como outras doenças realmente difíceis, com as quais aqueles que nós tanto amamos têm, contra os quais aqueles que nós tanto amamos têm de lutar. Sofrimentos na nossa vida, nos nossos relacionamentos conjugal, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento com nossos filhos, no nosso relacionamento com aqueles irmãos da nossa igreja com quem deveríamos caminhar em plena harmonia. Sofrimentos que vêm sobre nós no trabalho, no desprezo, no desamparo, na rejeição, na palavra áspera e dura, na falta de compreensão, na ação mal compreendida. Em tudo isso, irmãos, nós podemos sofrer os maiores e mais terríveis sofrimentos. Nós podemos, irmãos, estar enfrentando as maiores angústias de modos mais variados no corpo e na alma, irmãos, durante longo tempo, durante muito tempo, de modo constante. Isso pode, de fato, nos lançar a ficarmos amargurados, a ficarmos abatidos, a ficarmos tristes, a pensarmos, o Senhor, Ele não está comigo. Mas veja, irmãos, não podemos permitir que estas coisas obscureçam os nossos olhos a ponto de nós imaginarmos que o nosso Deus não está conosco.
Não podemos, irmãos. Há promessas do nosso Cristo, que diz que estará conosco até a consumação dos séculos. Há promessas do nosso Cristo, como apresentadas pelo apóstolo em Hebreus capítulo 13, nunca vos deixarei, nunca jamais vos desampararei. Promessas de um Redentor, irmãos, que nunca jamais mentiu, que nunca jamais mentirá para nós, são reais as suas promessas. Mas a nossa batalha, irmãos, e a nossa fraqueza na carne, e o nosso espírito fraco, e a nossa fé minúscula, nos leva a imaginar que fomos abandonados pelo nosso próprio Senhor. Mas aprendamos com Cristo, irmãos. Ele estava no maior abandono real, que não é o nosso caso, de nós que conhecemos a Cristo. Mas ele foi capaz de dizer, Deus meu. Precisamos, irmãos, aprender a fazer o uso desses pronomes pessoais aqui. Nós precisamos aprender em meio à aflição, a olhar e elevar os nossos olhos aos céus, a Deus, como o salmista faz. E precisamos, então, nos momentos difíceis, aprender a usar os pronomes possessivos e a dizermos, Deus meu. Nós estamos, irmãos, num relacionamento pactual com o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o teu Deus e nós somos o seu povo. Ele é aquele, irmãos, que garante estar ali pronto para estar ouvindo o nosso clamor. E nós podemos então, irmãos, quando não tivermos nada para nos agarrarmos, e de fato não há nada em que nós podemos nos agarrar neste mundo, senão o Senhor. É para Ele que devemos então recorrer. E se temos o Senhor, irmãos, nós temos de fato aquilo que precisamos, nós podemos então voltar os nossos olhos para Ele, estender as nossas mãos em direção a Ele, lançarmos-nos sobre Ele, irmãos, certos de que Ele é o nosso Deus e que nós somos o seu povo. Não podemos, irmãos, permitir que o nosso sofrimento faça com que esqueçamos de que Deus é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. E devemos então lançar a nossa confiança, a nossa fé nele, irmãos, sabendo de que Ele é o nosso Deus. O salmista ora, Cristo ora, em momentos assim, expressando a nossa confiança em Deus, nós devemos orar também, irmãos. Eu não sei o que você faz no dia da sua aflição. Eu não sei o que você tem feito em meio às suas angústias, irmãos. Mas não há um remédio tão precioso e tão bom quanto elevar as nossas vozes em oração ao nosso Senhor. As palavras, irmãos, dirigidas a Deus por causa da angústia, são a evidência de que há vida espiritual em nós. Nós não estamos completamente mortos. Se você clama a Deus, a vida espiritual, a vida em sua alma. E enquanto a vida, irmãos, é espiritual, há ocasião para clamarmos. E como disse irmãos Matthew Henry, ele diz, ainda que ele esteja em silêncio, ainda que o nosso Deus esteja em silêncio, ele acrescenta, eu não me silenciarei. Mesmo que o nosso Senhor, Ele não me responda imediatamente, ainda assim eu clamarei, ainda assim eu falarei, ainda assim eu expressarei as minhas angústias e as minhas queixas a Deus. Clame continuamente, irmão, em meio à sua dor. Clame de dia, clame de noite, como Cristo fez. Clame constantemente, insista aos pés de Cristo, como aquela mulher que estava aos pés de Cristo, ali desejosa de ouvir e de receber a sua atenção, até que Cristo é convencido pela insistência dela. Quanta fé numa mulher que nem era do povo, mas expressou confiança e dependência naquele que é o Senhor de tudo. Precisamos então, irmãos, aprender a clamar. Precisamos então, irmãos, aprender a clamar, mas a clamar com confiança, não desconfiando. Cristo confiava.
Nós somos chamados, irmãos, a imitar o nosso Redentor, a clamar certos de que Ele escuta e a clamar certos de que Ele, no momento devido e oportuno, segundo a sua vontade, haverá de responder o nosso clamor. Se Cristo, irmãos, confiava no Pai, Ele então, através do seu exemplo, nos ensina a confiarmos em Deus em meio aos mais terríveis sofrimentos e as mais terríveis dificuldades em nossa própria vida. O nosso Deus, Ele nos garante isso, nós podemos confiar, irmãos. Nós não temos razão para não confiar em Deus. Nós devemos e podemos, com a graça do nosso Senhor, fazer isso. O mesmo Espírito que estava sobre Cristo é o mesmo Espírito que está em nós e que pode nos levar a clamar ao nosso Deus e Pai com confiança. Podemos nos achegar ao trono da graça do nosso Deus com confiança. Mas veja, irmãos, pode ser que em algum momento na sua caminhada, em meio ao seu sofrimento, você experimente ou pense que o Senhor está se demorando. Porque o Senhor, Ele pode não nos livrar imediatamente. E muitas vezes Ele faz isso. Nem sempre Ele nos livra imediatamente ao nosso clamor. Cristo clamou. Nós temos Marta e Maria suplicando a Cristo. Cristo se demorou. Calvino, comentando essa passagem de João, capítulo 11, ele vai dizer: o Senhor queria treinar. Ele nos ensina aqui a exercitar a paciência, a aprendermos a esperar em Deus quando Ele quiser nos dar uma resposta, e não significa necessariamente que vai ser a resposta que nós queremos, mas Ele nos responde, apresentando e expressando a sua vontade. O Senhor, então, irmãos, Ele pode não nos livrar imediatamente, mas aprendamos, irmãos, a confiar e a sermos pacientes em meio à dor, em meio à aflição, a suportar as aflições como um bom imitador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, irmãos, eu falo isso não como alguém que é bom nisso, viu? Não imaginem que o pregador fala do modo que fala, como se ele experimentasse tudo de modo tão real assim, claro e profundo, não. Nós pregamos o que a Bíblia requer e falamos do que é o ideal. Se nós conseguimos nos conformar realmente a isso ou não, é algo que a gente vai ter de experimentar e lutar. Mas o ideal é este, irmãos, é nos conformarmos ao sofrimento, imitando o nosso Senhor. É difícil, ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse. Mas o Senhor é aquele que nos dá a graça para isso, irmãos. Nós precisamos, então, confiar em Deus. E em meio ao nosso clamor, irmãos, nós devemos, então, nos voltar para o Senhor, como o salmista fez, como Cristo fez. Ele desejava mais da presença de Deus, o Pai. Isso era tudo para ele, irmãos. Era o que ele mais queria, ele não queria outra coisa. Cristo só queria a presença do Pai. E devemos então, irmãos, em meio à nossa dor, desejar de fato mais do que a libertação do sofrimento, mais do que o livramento das maiores angústias, devemos desejar, sobretudo, mais do nosso Senhor e da presença dEle. É isso que você mais deseja, irmão? Você mais deseja estar livre do sofrimento ou você mais deseja estar com o seu Senhor, apesar do sofrimento? O nosso Senhor, Ele é muito mais precioso para nós. E deveria ser, na realidade, mais precioso para nós. Devemos aspirar por Cristo e por mais dEle e por estar mais perto deste nosso bendito Deus. Para que possamos então, irmãos, nos aproximar dEle, para que possamos então ser firmes em meio à dor e à angústia como Cristo. Apeguemo-nos à palavra e às promessas.
Nós veremos, irmãos, à medida que caminharmos pelo Salmo 22, como Cristo, ele se apega às promessas da palavra. Ele cita o Salmo 22 na cruz. E nos ensina, irmãos, como é fundamental nos apegarmos às promessas do nosso Deus, à sua palavra, à sua verdade, a fim de que possamos ter a nossa alma nutrida, a fim de que possamos suportar a aflição, dando glória ao nosso Deus. Não rejeite, irmão, não ignore, não despreze os meios de preservação. Não despreze a leitura da palavra. Não despreze a meditação na palavra. Não despreze o louvor ao teu Deus. Não despreze a adoração pública ao teu Senhor. Não se ausente da mesa do teu Deus. Não despreze a proclamação do Evangelho de Cristo. Porque se nós, irmãos, não nos utilizarmos desses meios de preservação, esses meios de graça, nós vamos sucumbir em meio às aflições. O sofrimento vai nos engolir, a dor vai nos engolir, o abatimento vai nos engolir, o desamparo vai nos engolir, a rejeição vai nos engolir. Mas se temos Deus, irmãos, e estamos apegados a Ele, nada disso haverá de nos engolir. Porque nós teremos aquele que é tudo para nós. O nosso Cristo nos dá o exemplo, irmãos, e veja, em meio à sua aflição, Ele se compadece de você. Cristo se compadece, irmãos, dos seus. Ou você duvida disso? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sentiu os maiores sofrimentos, irmãos, maiores que qualquer um de nós já experimentamos ou, como falei, experimentaremos. Mas Ele, irmãos, também, porque passou e foi aperfeiçoado no sofrimento, irmãos, Ele também pode se compadecer não somente das nossas fraquezas, mas Ele se compadece de cada um de nós em nossos sofrimentos. Ele deu este exemplo para nós durante a sua caminhada, peregrinando neste mundo em sua humilhação. Quantas vezes vimos nas pregações do Evangelho de Marcos o nosso Senhor Jesus Cristo revelando um coração misericordioso e que se abatia e se entristecia e se comovia, suas entranhas se comoviam quando ele contemplava alguém sofrendo. Quanto mais, irmãos, as entranhas do nosso Redentor se contorcem e quanto mais ele sente e se compadece ainda mais daqueles que são seus filhos, irmãos, daqueles que são seus irmãos. Hein? Cristo, ele se compadece de nós. Ele não despreza o nosso sofrimento, Ele não desconsidera o teu sofrimento, Ele não ignora nenhum de nós, Ele não despreza aqueles que são seus, Ele, muito pelo contrário, irmãos, Ele se compadece de nós e Ele é aquele que vem nos dar o remédio para as nossas aflições e o remédio é Ele mesmo. O remédio é Cristo, o servo sofredor. Ele se entrega para você. Ele se entregou por você. Ele fez isso na cruz para salvar os maiores dos pecadores. Nós, perdidos. Você que não conhece a Cristo, hoje aqui, perdido. Você precisa de Cristo para a salvação. E Ele se entregou para morrer, para que você possa, então, encontrar vida. E Ele é o remédio para a sua miséria. Ele é o remédio para o seu pecado. Corra para Cristo e serás salvo. E você, crente, em meio ao seu sofrimento, ainda que seja a dor mais terrível que você esteja experimentando, não imagine que o Senhor, Ele não está com você. Ele é com você, Ele está com você, Ele é e deve ser o seu refúgio, a sua cidadela, o seu porto seguro. Ele é a rocha forte, Ele é o nosso Deus, a Ele nós podemos nos abraçar, nele nós podemos confiar e podemos ter certeza que dele nós receberemos o consolo, o conforto em meio à aflição. Confie no seu Deus, clame ao seu Deus, lance-se sobre Ele
Ele é um Deus compassivo. Cristo é um Cristo compassivo. E Ele se compadece de nós em nossos sofrimentos e nos ajuda a seguirmos em frente, tendo os nossos olhos sempre fitos nele. De Cristo nós precisamos nesses momentos. A Cristo, portanto, nos agarremos, assim como Cristo se agarrou a Deus o Pai no momento da sua maior aflição. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e bendito Pai, louvado seja o teu nome por Cristo, o servo sofredor, aquele que morreu por nós, por causa dos nossos pecados, para nos dar vida e vida eterna. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos amou. Quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor nos amou e entregou o seu Filho unigênito, o primogênito, para morrer em nosso lugar. Ó Deus, ajuda-nos a entendermos que foi por causa do teu amor, mas também por causa dos nossos pecados que ele foi conduzido à morte. E ajuda-nos, Pai, a odiarmos o pecado, a estarmos longe do pecado, a nos abraçarmos ao Senhor, a vivermos no teu temor, a sermos santos, Pai, a sermos santos. Nós te louvamos, Pai, porque este Cristo, Ele é aquele que nos ajuda e nos dá o exemplo a como lidarmos com os nossos sofrimentos. E te louvamos, Pai, porque Ele sofreu e Ele foi desprezado para que não fôssemos desprezados pelo Senhor. Ele recebeu a ira para que não recebêssemos a ira. Ele experimentou as angústias do inferno para que não experimentássemos as angústias do inferno. Ele esteve sob a escuridão dos céus que manifestavam a tua ira, para que pudesse a luz da salvação brilhar sobre nós. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Ajuda-nos, Pai, a vivermos para o Senhor e a glorificarmos o teu nome, inclusive em meio aos sofrimentos. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.